2008, foram registradas 6.700 gestantes com o vírus HIV. Em 2018, esse número passou para 8.600. São dados que não podem ser ignorados, não podem ser desprezados. Mas antes de ser um alerta, esse número também pode ser um indicativo de que algo positivo que está aí acontecendo, que é, na verdade, a detecção rápida, né, do HIV, enfim, neste público especificamente. E é exatamente para falar sobre isso, para fazer os alertas, para explicar como se previne, que eu recebo o infectologista Dr. Pablo Sebastian. Doutor, boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. E é isso então, na verdade, vocês entendem que este aumento, ele é, na verdade, um indicativo de que vocês estão conseguindo mapear e diagnosticar rapidamente. Isso, Dani. É importante a gente trazer essa questão da nossa preocupação em relação à gestante que vive com HIV, mas o importante também é o entendimento de que ela pode ter e deve ter uma gestação saudável. A saúde da gestante que vive com HIV, ela depende de um protocolo já de longo tempo estabelecido que confere a mínima possibilidade de transmissão do HIV para a criança. O quanto antes esse diagnóstico for realizado, melhor vai ser o resultado. Então a gente precisa entender esse número, esse aumento de gestantes com HIV por dois olhos. Um que vai nos apontar que a gente faz o diagnóstico precoce do HIV graças ao pré-natal e outro também a saúde reprodutiva das mulheres que vivem com HIV, que é garantido graças a esses protocolos. Agora, por que esse é um público hoje mais suscetível, né? Por que houve esse aumento? Tudo bem, a gente entende que o fato de ter o exame obrigatório no pré-natal, o município precisa realizar, os médicos precisam pedir, porém a gente não pode ignorar que realmente houve um aumento em relação aos outros grupos e outras faixas etárias. Isso. A gente não chega a caracterizar essa população como uma população extrema dentro do número de casos de infecção pelo HIV. A prevalência do HIV no Brasil hoje, ela gira mais ou menos em torno de 0,4%. Quando a gente vai falar de uma população-chave, como homens que fazem sexo com homens, as transexuais, as profissionais do sexo, aí a gente vai ter números muito expressivos. O que a gente tem hoje é uma vitória frente a esse diagnóstico. O quanto antes a gente inicia o tratamento antirretroviral e a gente confere uma carga viral indetectável para a mulher que vive com HIV, é a segurança que nós temos de um parto que pode ser normal, ressalvadas aí as condições obstétricas, e a saúde dessa criança que vai poder sim ter uma vida sem HIV. Até porque muitas mulheres só descobrem que estão com o vírus graças à gestação, só porque estão grávidas e passaram por esse exame pré-natal. Isso. Existe uma meta, Dani, que é a meta 90-90-90. O que ela vai apontar para a gente? De que forma que a gente vai conseguir vencer esse número crescente de casos de infecção pelo HIV? O primeiro 90 remete a 90% das pessoas que vivem com HIV no Brasil terem o seu diagnóstico. Hoje esse número está aproximadamente em 85%. Então, a gente precisa fazer ainda muito mais testes rápidos para conseguir fazer o diagnóstico dessas pessoas. Os outros 90% se referem a que 90% dessas pessoas estejam recebendo medicamento, que é gratuito no Brasil, e o Brasil ele é uma referência mundial, apesar de estarmos agora com um problema aí de liberação de alguns medicamentos, mas nós somos sim uma referência mundial no tratamento, e que 90% dessas pessoas têm uma carga viral indetectável, ou seja, eu não tenho níveis configuráveis no sangue da pessoa que vive com HIV. E assim ela nem por relação sexual transmite o vírus. Eu acho que esse é um gancho até para a gente poder explicar para as pessoas, porque ainda hoje as pessoas confundem HIV e AIDS. São coisas completamente diferentes. Isso. Por favor, o senhor pode explicar isso para a gente? Eu queria não ver mais AIDS, por exemplo, né? O que a gente tem hoje é que o HIV, ele é o vírus que leva a pessoa à imunodeficiência. Então, o vírus do HIV é o vírus da imunodeficiência humana e ele só chega na etapa de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, se a doença correr por um longo tempo sem tratamento. A história do vírus HIV sem tratamento, como nós vimos na década de 80 e na década de 90, levava as pessoas invariavelmente à AIDS e que, assim, poderia ter uma chance muito grande de morte por causa do HIV. Hoje não. Hoje, como a gente começa o tratamento do HIV mais cedo, a gente consegue conferir saúde para as pessoas, elas não precisam chegar nessa etapa de AIDS, que são as doenças oportunistas, e assim ter uma vida plenamente saudável. Por outro lado, as pessoas
esqueceram ou desconhecem o que é a AIDS, né? E isso leva, às vezes, muitas vezes, ao sexo sem segurança, enfim, a se expor, né, a mecanismos que tornam essa transmissão ainda mais fácil. Isso, e a transmissão ela vem ocorrendo preferencialmente ainda por via sexual. O que a gente percebe ainda é um fraco uso das medidas protetivas contra o HIV, que não para no preservativo. A gente sempre bate na tecla do preservativo porque ele é a forma mais simples para a gente evitar a transmissão do HIV. Mas existem outras formas de prevenção, como a PEP, que é a profilaxia pós a exposição. Até 72 horas depois que eu me expus, eu posso ir numa unidade de saúde e receber um medicamento que diminui a chance dessa contaminação. Existe a PrEP, se eu faço parte desses grupos que têm uma chance maior de infecção pelo HIV, o remédio é dado antes já das relações. Então, são várias ferramentas que podem ser utilizadas no que a gente chama de prevenção combinada. Mas como que funciona esse acolhimento? Porque chega a ser um tanto quanto constrangedor, né? Ou não? O senhor acredita que isso seja uma barreira ou não? Ou o nosso sistema de saúde, em especial aqui na nossa região, está preparado para receber, para acolher, para entender e não julgar? As pessoas que trabalham nas unidades especializadas, elas já são gabaritadas a trabalhar com essa população. Então, a gente tem bastante segurança de dizer que os nossos serviços especializados, eles são também de referência. O problema é que, às vezes, a pessoa tem uma timidez, uma dificuldade de chegar, às vezes por essa questão sexual ainda que é bastante complicada, às vezes numa unidade de saúde, explicar que teve uma relação desprotegida, tudo isso ainda pode passar por alguns julgamentos que levam a pessoa a não procurar a unidade de saúde. E a gente precisa quebrar essa barreira. Doutor, voltando às gestantes, evidentemente, quando uma mulher se depara com esse diagnóstico, grávida, deve ser algo assustador. Mas hoje, assim, os médicos conseguem dar a ela uma certeza de que a criança não será exposta ao vírus? Hoje, os remédios, eles são eficazes nesse sentido? Então, a gente precisa ter uma segurança de fazer vários passos para conferir isso que a gente vai dizer para a mãe de que a criança pode não ter a infecção pelo HIV. Esses passos começam no diagnóstico precoce, que eu inicie rapidamente o tratamento contra o HIV na gestante, a definição da via de parto no 3º trimestre conforme a sua carga viral, o uso de medicações na hora do parto e medicações oferecidas à criança depois que ela nasce. Tudo isso é fundamental junto com a não amamentação. A mulher que vive com HIV, ela não pode amamentar. E aí, se a gente conseguir oferecer todas essas etapas para a gestante, a gente vai dizer para ela que sim, que ela pode ter uma criança livre do HIV. Mas graças a todo esse protocolo, nós não temos transmissão vertical aí nos últimos anos, não é verdade? Isso. Então, veja, embora nós tenhamos o aumento de mulheres gestantes vivendo com HIV, não houve o aumento das crianças que vivem com HIV. Que notícia fantástica. Doutor, obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais e também por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço. Boa tarde.